Senhor presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor presidente, eu venho aqui ainda destacar alguns dados ainda do IDH do Maranhão, que foram apresentados este mês e que já foi, inclusive, motivo de debate aqui nesta casa. Mas eu quero aqui destacar a parte de educação, que também foi medido pelo IDH, aonde o Maranhão conseguiu ter um crescimento surpreendente em relação aos outros estados brasileiros. O Maranhão, que saiu da última colocação na educação, passou agora para ser o 19º estado pelo levantamento. O IDH da educação do Maranhão, que há 20 anos atrás era 0,357, passou agora para 0,639. Isso é fundamental, porque mostra que a saída do nosso estado, como sempre se discute, como sempre se cobra, é a educação. E acreditamos que o estado está no caminho certo. Inclusive, pelo levantamento, os 3 maiores estados que cresceram foi o Tocantins, o Maranhão e o Piauí. E pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da Educação, calculado pelo desempenho e pelo fluxo escolar, os 3 estados superaram a meta para o período. Então, eu quero aqui demonstrar mais uma vez a nossa alegria, a nossa satisfação em ver a educação do nosso estado saindo do último lugar, chegando já à 19ª posição. Isso é um esforço, acho que de todos os governos, dos prefeitos municipais. Eu acho que isso demonstra que o momento do Maranhão é um momento ímpar de crescimento. Pois não, deputado Rubem Júnior. Também sejamos justos, dar os méritos a quem merece. De fato, aumentou o IDEB, aumentou o IDH de educação do Estado do Maranhão entre 2000 e 2010. Isso se deve, na minha avaliação, a 2 importantes ações do governo. Uma do governo federal, com a instituição do Fundeb, isso melhora essencialmente e evidentemente os indicadores educacionais da maioria dos municípios, que compõem também o IDH. Claro. E também é de se registrar, como Vossa Excelência me alertou aqui agora há pouco, que o ensino médio também tem um peso muito forte nisso. E entre os anos 2000 e 2010 é marcado, ou marcante, a política de universalização do ensino médio do Maranhão, feita também pelo governador Zé Reinaldo, e justiça deve ser feita, que conseguiu iniciar o processo de universalização do ensino médio no estado do Maranhão, números vezes refletido agora. Então, justiça seja feita. Foi o índice que o Maranhão mais subiu. Infelizmente, os outros não acompanharam, mas justiça seja feita para dividir os méritos com quem trabalhou decisivamente para aumentar esses índices. Obrigado, deputado Rubem Pereira Júnior. Deputado, deputado Raimundo Coutrinho. eu tenho analisado aqui, desde a divulgação aí desses índices, muito difícil para o nosso Estado, e tenho acompanhado aqui tanto o governo quanto a oposição, cada um com sua versão. Eu acho que nós estamos muito ruins. Eu acho que é o momento do Maranhão se dar as mãos. Hoje o Maranhão é um estado rico, nós temos um dos melhores portos do Brasil. Agora eu estava olhando na imprensa, 133 navios ancorados, nós vemos aqui em frente, em média, 30, 40 navios aí ancorados. Nós temos gás, nós temos um solo fértil, nós temos água em abundância. Então chegou o momento de nós juntar, dar as mãos, ver onde é que a gente está errando, tanto o governo como a oposição. Nós estamos ruins, na segurança pública acabou, a educação não está boa, a saúde está ruim. Então nós estamos ganhando só de Alagoas. Alagoas é um estado minúsculo, quase do tamanho do estado do Maranhão, ou um pouco maior. Então nós estamos perdendo até para o Piauí, que o Piauí não tem chuva, não tem nada.
Então, o Maranhão está numa situação de vergonha para o Brasil. Estamos ruim em tudo. Estamos ruim na educação. Estamos ruim na segurança do Maranhão. Acabou há muito tempo, que hoje não se consegue mais sair de casa. A saúde, por mais que se faça, mas já vem uma situação ao longo de muitos anos, centenária a situação da saúde. Nem o governo, nem a prefeitura tem condições de resolver isso de imediato. Isso é um trabalho a médio e longo prazo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, juntar nós maranhenses, para que a gente possa procurar melhorar, porque ruim estamos. Então, nós precisamos melhorar. Tá certo, deputado Coutrinho. Eu só acho que o deputado Coutrinho, que é uma pessoa que eu tenho assim, o maior carinho, ele não leu realmente os dados do IDH. Ele está falando em função das matérias que, às vezes, alguns jornais de oposição, alguns blocos de oposição colocam. E eu entendo perfeitamente a sua posição. Até porque, em relação à educação, se o deputado Coutrinho realmente ler o IDH, ele vai ver, inclusive, que o Maranhão era o 27º estado. E hoje nós somos o 19º. E a discussão que nós estamos travando aqui agora é exatamente em relação à educação. Então, eu, inclusive, repasso até ao deputado Coutrinho os dados que eu tenho do IDH, para que ele tome conhecimento em relação ao crescimento que o estado teve. Em relação à questão da longevidade, o Maranhão também foi um estado que cresceu muito. Avançou muito. É o ideal? Claro que não é o ideal, mas o que a gente tem defendido é exatamente isso, é que o processo de crescimento do Maranhão, ele se iniciou, o estado não está estagnado. Então, isso já demonstra de uma forma clara pelos números. Agora, em vez de nós ficarmos apenas no discurso, sem um conteúdo necessário, sem ler os dados, fica muito difícil você fazer uma análise. Inclusive, em relação à posição que o Maranhão ocupa hoje, em relação aos estados que estão à frente, ao Pará, ao Piauí, a diferença, inclusive, do Maranhão diminuiu em relação a esses estados, que no passado foram muito maiores. Então, o que nós defendemos e o que nós acreditamos é que se o Maranhão mantiver esta linha de crescimento, com certeza, no próximo IDH, no próximo levantamento, o estado sairá da situação que se encontra. O que, para mim, o mais importante é que o processo de crescimento do estado foi demarcado de uma forma clara nesse novo levantamento. Pois não, deputado Alexandre Almeida. Deputado Roberto Costa, eu agradeço a oportunidade de contribuir com o seu pronunciamento. Vossa Excelência traz um debate importantíssimo, que é sobre um assunto complexo, que, de fato, influencia nos destinos do Maranhão, que é sobre a educação do nosso estado. E, nesse sentido, eu concordo com Vossa Excelência, sobretudo com o empenho da governadora Rosiana em se dedicar a esta causa e fazer tudo o que for possível para o seu governo fazer todas estas transformações. E quero aproveitar também a oportunidade de registrar o empenho, e eu tenho estado muito presentemente com o deputado federal Pedro Fernandes, e vejo toda a dedicação que ele tem dedicado, que ele tem feito para poder fazer estas transformações e, de alguma forma, concluindo o mandato da governadora, mostrar para a população maranhense que nós conseguimos avançar. Então, eu queria apenas registrar aqui a dedicação, o empenho, a boa vontade, o compromisso do secretário atual de Educação, deputado Pedro Fernandes, por esta tão honrosa e tão sofrida missão que é promover a educação em nosso estado, naturalmente tendo todas as condições garantidas pela governadora Rosiana. Obrigado, deputado Alexandre Almeida. E eu trago esse assunto à tribuna, deputado, exatamente pela importância que tem o aspecto aqui do resultado desse DH. O Maranhão era o último estado, e nesses 20 anos, pelo próprio levantamento, o Maranhão passou a ser o 19º estado. O deputado Rubem Júnior falou claramente aqui em relação ao governador Zé Reinaldo. Ninguém vai aqui desmerecer nenhum governador, porque eu acho que a visão nossa é exatamente essa, é todos torcermos para que o estado possa entrar nesta rota de crescimento. Eu quero, inclusive, lembrar também e parabenizar aqui os secretários de educação do estado que tiveram durante esses 20 anos. Teve a doutora Olga, teve o doutor Bringel, teve o nosso professor lá, que foi, inclusive, do PT, o professor Anselmo Raposo, também teve a sua contribuição, e também
um secretário que foi fundamental também com o governador Zé Reinaldo, que iniciou esse processo, que foi o doutor Luiz Fernando Silva, que iniciou também esse processo junto com o governador Zé Reinaldo. Então, eu quero dizer que aqui nós não vamos, nessa hora, Permita. Vossa Excelência defendermos não citou... aqui, eu acho que o importante aqui não é destacar a questão política, mas é o conjunto do Estado, é o crescimento do Estado. Porque se nós ficarmos aqui defendendo só as nossas bandeiras partidárias aqui, o Estado estaria estagnado. Eu acho que o importante, independente do debate, independente das questões políticas, independente do lado político nosso, é preciso que a gente tenha união e veja que o Estado, a população do Maranhão, ela está acima dos nossos interesses políticos. E quando o Estado cresce em qualquer situação, todos nós, independente do governo, nós temos que aplaudir. Eu quero também fazer uma referência ao doutor Pedro Fernandes, que tem feito um grande trabalho. Destacar o trabalho da governadora também, que nesses 20 anos teve uma parcela significativa também nesse aumento. Eu quero destacar aqui o avanço que nós tivemos na educação, em relação, inclusive, aos professores. O Estatuto do Professor, que há 20 anos rodava esse Estado e que nunca era aprovado, foi a governadora Rosiana que sancionou esse Estatuto e que garantiu o direito dos professores. A maior vitória da educação nesses 20 anos foi a vitória dos professores da rede pública do Estado. E isso foi graças ao trabalho da governadora Rosiana. Nós temos, inclusive, agora uma linha de investimento de reforma e de construção de escolas. A construção das escolas de tempo integral também que vai ser feita pela governadora. Tudo isso vai ser fundamental para que o Maranhão continue nesta rota de crescimento. Se nós sairmos da educação do último lugar e viemos nesses 20 anos para o 19º lugar, com todos esses investimentos que a governadora, mais uma vez, tem priorizado para a educação, no próximo IDH, com certeza, nós avançaremos. Isso não vai ser uma vitória da governadora Rosiana, dos deputados individualmente. Eu acho que é a vitória do povo do Maranhão. Pois não, deputado Magno? Deputado Roberto Costa, inclusive o Maranhão está na frente da Bahia, que é o 22º lugar na questão da educação. E a educação do Estado do Maranhão, nós sabemos a evolução, o tanto quanto o governo Rosina Sarney tem contribuído para melhorar os indicadores, principalmente do bom relacionamento com os professores, né, o pagamento, né, que era uma grande reivindicação da categoria. O professor hoje se sente mais estimulado do que no passado. Então, nós temos que ter realmente esse grande fator, que é a motivação do professor. E agora, com essa melhor estruturação da rede, é claro que o Maranhão vai galgar um espaço melhor na classificação a nível nacional. E o deputado Magno, e aqui ressaltar que eu acho que a importância que se tem isso é a união nossa de todos nós. Eu acho que é importante a união do governo federal, com o governo do Estado, com os governos municipais. Só dessa forma nós conseguiremos realmente fazer com que o Maranhão avance a cada dia. Isso, para mim, que é o mais importante. Deputado Roberto, me permita Pois não, a deputado parte? Marcelo. Deputado Roberto, também não quero fazer aqui nenhuma bandeira política dessa discussão que Vossa Excelência está trazendo hoje sobre o IDH. Nós temos pontos de vista diferentes. Vossa Excelência acha uma coisa, eu acho outra. Mas, independente disso, eu acho que o tempo está fazendo justiça ao governo de Zé Reinaldo, independente de quem tenha sido o secretário de Educação. Porque, na verdade, houve uma universalização do ensino médio. Quando Zé Reinaldo assumiu o governo, ele levou o ensino médio aos 217 municípios do Maranhão. E esse índice, hoje, que é melhor, ele é calculado em cima dos anos de educação que cada um tem, anos de escolaridade. O que eu acho que o Maranhão ainda não conseguiu avançar, e aí todos os governos têm suas parcelas de culpa, não é tanto na questão da quantidade, porque na quantidade nós avançamos no governo Zé Reinaldo. Eu acho que nos falta avançar na questão da qualidade do ensino. E aí são vários fatores. Quando nós vamos pegar a questão da aprendizagem, o aluno maranhense ainda é um dos últimos do Estado, da federação. Então, eu acho que o salto que tem que ser dado em relação à educação daqui para frente é na questão da qualidade do ensino, deputado Roberto Costa. Deputado Marcelo, e o senhor falou uma coisa aqui, para mim, importantíssima. Eu acho que
A vitória que o Maranhão teve em relação ao avanço na sua posição do IDH, principalmente na área de educação, para mim, eu acho que é para se comemorar a todos. Agora, quando o senhor toca nessa questão da qualidade, aí eu lhe digo, é uma grande verdade. Eu acho que o desafio hoje nosso é o investimento na qualidade da nossa educação. Até por um detalhe fundamental. O grande problema da educação brasileira, inclusive que o IDH demonstrou para o Brasil, é que houve exatamente todo um investimento em relação aos outros setores da educação. E agora, o grande desafio do Brasil é exatamente estar nesse ponto que o senhor alertou, a questão da qualidade do ensino. E isso é uma preocupação hoje, inclusive, do governo federal. O próprio Aloysio Mercadante disse que o desafio agora do governo federal é exatamente investir nesta melhoria da educação, na qualificação desta educação que é oferecida. Então, eu acho que o Maranhão, eu digo, nós avançamos muito na educação. Agora, nós temos os desafios que aparecem. Esse é um dos desafios que se tem, não só o Maranhão, mas todo o Brasil. Certo. Até Vossa Excelência já foi bondoso aí em relação à parte, mas aí eu acho que há um fator que toda a classe política do Maranhão, e não só do Maranhão, principalmente dos estados do Nordeste, mas do Brasil inteiro devem cobrar, é uma participação mais efetiva da União no ensino básico, no ensino fundamental e no pré-escolar. Por que a União? Porque a União tem mais recursos. E ela tem a capacidade de dar uma uniformidade na grade curricular do Brasil inteiro. Então, eu acho que a União tem que fazer mais para a educação, principalmente a educação fundamental. Até por um dado importante, né? No bolo de investimento que existe hoje da educação, do recurso da educação que é obrigatório, a União é que menos entra com recursos, e até não bota, às vezes, em muitos casos. Fica sobrecarregando os estados e municípios. Mas o que eu quero aqui dizer é exatamente da nossa alegria, de termos aqui este dado, que para mim é fundamental, acho que é importante para o estado do Maranhão, e vamos atrás agora, como todos os estados brasileiros vão, que é atrás das melhorias. Eu acho que nós saímos na frente, primeiro em função do investimento que houve também, aí eu digo, acho que é fundamental. Educação sem um professor motivado, sem um professor estimulado, é difícil fazer educação. E eu acho que o Estatuto do Professor, que foi aprovado aqui nesta casa por todos nós, encaminhado pela governadora, acho que foi fundamental também para nós iniciarmos esse processo de qualificação dessa educação. Mas eu quero dizer, mais uma vez, externar a alegria com esses números da educação. Muito obrigado, senhor presidente.